Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast e seguindo aqui a tradição que nós estamos impondo na oitava temporada do Geocast, nós estamos respondendo, nós estamos tentando interagir tanto quanto possível com vocês que nos acompanham aqui nesses diversos canais onde a gente está presente. E por isso, hoje nós reunimos a equipe completa de apresentadores do Geocast para responder alguns comentários pitorescos, interessantes, que vocês deixaram nos episódios e nos conteúdos, tanto do Geolinux quanto do Geolinux Labs. Não sei se vocês acompanham os perfis oficiais do Geolinux nas redes sociais, mas caso vocês não acompanhem, sugiro que vocês sigam aí o @Geolinux para acompanhar todas as novidades dos nossos conteúdos. E, inclusive, vocês vão ver que recentemente a gente teve aí umas férias, graças à equipe, à empresa. Muito obrigado, Geolinux. Muito obrigado, Jonathan. E, inclusive, a gente postou uma foto sobre isso lá. Então, como está todo mundo, né, descansado, pronto para outra, a gente resolveu juntar aqui para dar risada com os comentários e comentar os comentários que vocês deixam para a gente. Quando eu digo nós, meus caros amigos que nos assistem, eu estou dizendo o meu amigo Jonathan Simeone. Salve, pessoal. Fiquei pensando que ia ser um plot legal se eu pudesse tirar um facão aqui de baixo e dizer assim, vamos comentar esses comentários. E Raul Craveiro. E aí, pessoal, agora aproveitar, né, que a gente tá num clima mais tranquilo, vamos aproveitar para acabar com a sanidade, com o pouquinho que tem, e ver os comentários complicados. A gente pode começar, meus amigos, por um comentário que veio diretamente do nosso último vídeo lá de eu testei 20 sistemas em 30 dias, onde o Jonathan comentou como que foi a maratona dele de instalação de distribuições Linux para poder fazer o grande benchmark de distribuições Linux, que, conseguiu se recuperar. Já os dias de folga foram suficientes para se recuperar do baque, Jonathan? Acho que isso aí foi um pouco mais de um mês de trabalho em cima desse projeto aí. Não vai levar um tempo, eu acho. Eu não consigo mais olhar para benchmark sem sentir um sentimento meio misto, assim. Mas você tá usando alguma distro diferente hoje aí, né? Eu estou seguindo aqui a minha tendência de tentar desagradar todo mundo um pouco. Então, eu não agrado o pessoal do software fechado, porque eu uso o Linux. Eu não agrado o pessoal do Linux, porque eu uso o software proprietário. Então, né, Que eu é sigo a assim. melhor condição possível. Pois é, amigos para todos os lados. Mas realmente hoje eu estou testando o Regato OS, meus amigos. Esse Geocast está sendo gravado no Regato OS. E naquele micro ali do cantinho ali, ó, eu tenho uma outra distribuição que eu estou testando também. Mas essa vocês só vão saber no futuro. Aguardem, vai sair review dessas duas distribuições em breve lá no Geolinux Labs. Ou melhor, aqui no Geolinux Labs, né? Primeiro comentário, na verdade, que eu queria trazer aqui para a gente já começar a debater, que veio desse vídeo dos testes, que, aliás, eu não sei nem como abordar isso assim, de maneira, como eu posso dizer, elegante, como os britânicos fariam, sabe? Porque é difícil. Mas eu percebo, às vezes, dos conteúdos, tipo esse, do Testei 20 Sistemas, que meio que as pessoas elas vão escutando, tipo, sabe um buffer de memória? Elas vão escutando. Aí chega num determinado ponto, acontece alguma coisa que elas não gostam. Aí dá um estouro de memória e a partir daí nenhuma informação mais é registrada. Porque nesse vídeo especificamente, o que tem de comentário defendendo o Arch Linux não está escrito, só por causa daquela piada que você fez, tipo, você falou algo assim, né? Meio que por lei, os usuários do Arch Linux têm que rodar um NeoFet, alguma coisa assim, aí pronto. Ué, mas não é? Botar aquele Já meme viu do algum print Trigger, de Arch assim. Linux na internet que não tem um FAT no terminal? Eu nunca vi. Mas, obviamente, brincadeiras à parte, né? Esse comentário, na verdade, eu acho interessante, porque ele... Eu concordo em parte com o que o D.A. Pedrotti aqui comentou, né? Vamos ler o comentário dele primeiro. Ele disse que não entende essa fama, entre aspas, do Arch Linux de ser um sistema difícil. Eu nunca achei um sistema difícil de usar. Muito pelo contrário, eu acho muito fácil. Concordo que a instalação dele é difícil sem um script de instalação, pois requer conhecimentos mais profundos que o usuário comum muitas vezes não quer saber, mas o sistema em si não é nada difícil de usar. Para explicar, eu acho, o meu ponto de vista em relação a essa opinião, primeiro, assim, todos os comentários de vocês são opiniões que eu respeito. A gente não precisa concordar
para você ter validade no que você comentou. Eu consigo entender perfeitamente que, vou chamar de Pedrotti aqui para facilitar, que o Pedrotti, por exemplo, encare as coisas desse jeito e essa é a realidade para ele. Acho super válido. O que a gente não pode fazer com nenhuma das nossas opiniões é acreditar que a nossa forma de ver é a que todo mundo vê. E essa fama, entre aspas, do Arch Linux ser um sistema difícil não é algo recente. Se você não consegue entender ela, beleza. Mas não sou eu que inventei que o Arch Linux é difícil, com certeza. Basta você pesquisar ao longo da história na internet. Ele diz que nunca achou um sistema difícil de usar. Maravilha. O quanto você acha algo complicado ou não, depende do seu conhecimento, certo? Né? Ele diz que acha muito fácil, então naturalmente ele já tem algum hábito em relação ao Arch Linux ou algo assim. Talvez tenha sido mais difícil quando você estava aprendendo, Pedrotti, mas agora se tornou trivial, né? Ele diz que concorda que a instalação dele é difícil sem o script de instalação. Ou seja, aqui é um elemento já respondendo à própria questão. Você mesmo entende como o sistema pode ser difícil? Significa que se usar o script de instalação ele passa a ser muito mais fácil? Eu considero que diminui consideravelmente digamos assim, a necessidade de conhecimento técnico super avançado para você conseguir instalar ele pelo menos, né? Como ele comenta ali, conhecimentos mais profundos que um usuário comum muitas vezes não quer saber. Mas o que acontece é que eu acho que usuários Linux em geral, muitas vezes são... Vou usar essa palavra porque eu sou um usuário Linux também. A gente é um pouco soberbo em relação às outras pessoas. O simples fato de você formatar o seu computador já te coloca num patamar acima de 99% das pessoas que simplesmente usam tecnologia. Considere que a maior parte das pessoas não sabe nem formatar. Usar um script de instalação em modo texto, do jeito que é, não é uma coisa visualmente intuitiva. Você precisa ler, entender, saber o que significam as palavras. Se hoje a gente pode olhar para isso e pensar, não, isso aqui eu manjo, eu entendi, não é difícil, eu consigo passar por isso sem muitos apavoros, motivo de comemoração, isso é muito legal, mas não quer dizer que isso seja fácil para outras pessoas. Tem gente que acha difícil formatar com Windows, com Ubuntu, com Linux Mint, formatar o particionar o disco é um negócio de outro mundo, saber o que significa driver open source, o que significa Wayland, o que significa GNOME, KDE. Tem um monte de coisas que você está assumindo que todo mundo sabe quando você vai no próprio script de instalação, não me refiro nem ao modo manual do Arch Linux, que são avançadas. E isso é algo complicado. O que é fácil, geralmente, é algo que todo mundo concorda que é fácil, desde o usuário que não tem nenhum conhecimento até aquele mais avançado. Quando só usuários que já têm algum nível de conhecimento consideram aquilo fácil, aquilo não é necessariamente fácil para todos, mas pode ser fácil para você. Maravilha, não tem nenhum problema realmente com isso, né? E quanto ao sistema em si não ser nada difícil de utilizar, depende um pouco também do seu conhecimento prévio. Primeiro, você tem que supor que você conseguiu passar por todo esse processo de instalação, seja por script ou não, ou whatever. E aí, a interface que o sistema tem, que o Arch vai ter, pode ser parecida com outras distribuições, né? Você pode instalar o mesmo GNOME que você teria no Fedora, muito parecido com o que você tem no Ubuntu. Ou você poderia instalar um KDE Plasma, ou... Enfim, no Arch qualquer interface, né? Praticamente. Fica fácil de instalar pelo próprio script, tem muitas opções lá. Então, usar o sistema, a interface, fácil ou difícil, de novo, entra naquele contexto de qual é a sua experiência prévia, o que você considera fácil, o que você considera difícil. Mas gerir o sistema pelo terminal nunca vai ser considerado algo fácil para quem não tem conhecimento. Você vê até hoje as pessoas que têm medo de quando aparece um monte de letrinha na tela do computador. Mesmo quando não é nada demais, sabe? Isso não é considerado algo fácil, entre aspas. Porém, eu diria que é algo simples. Gerenciar o Arch Linux é simples. As coisas que você tem que fazer, elas não são muito complexas. Mas requer tempo, estudo, entendimento, que como você mesmo disse, aqui o Pedrotti mesmo disse, muitas vezes o usuário comum não vai querer saber. Então, existem nuances, sabe? A gente não pode trazer a nossa experiência atual como se fosse o novo básico. Eu sei que a gente gosta de se ver sempre começando, especialmente quem gosta de estudar, sabe?
Então, hoje eu sei muita coisa sobre Linux, por exemplo, mas ainda assim eu sinto que às vezes eu sei menos do que eu poderia saber, que eu estou ainda começando em algumas áreas. E esquece por tudo que a gente já passou, e especialmente as pessoas que têm zero conhecimento a respeito do assunto. Então, fácil para quem? Talvez seja fácil para pessoas já habituadas com coisas de Linux, e aí eu acho que hoje em dia o Arch Linux está muito mais fácil do que já foi. Mas se você tirar desse contexto, ele fica difícil, entre aspas, bem rápido. Acho que não precisa de muita ginástica mental para se fazer entender, né? Um ponto que eu observo bastante nos comentários, principalmente quando a gente faz review de distros, é que meio que as pessoas levam para o lado emocional da parada, né? Tipo, eu amo Arch Linux, eu amo Gnome, eu amo KDE, eu amo, sei lá, Tumbleweed. A gente tem um usuário de Tumbleweed que ele persegue a gente em todos os vídeos que aparece Tumbleweed, ele deixa um comentário reclamando porque que a gente não elogiou o sistema operacional que ele ama, entendeu? Lá no nosso fórum a gente tem um do Peppermint também. Eu acho que é o único usuário Peppermint brasileiro, e ele está lá no nosso fórum e fica defendendo o sistema. Então, assim, a gente entende isso. E nenhum dos conteúdos que a gente faz é na tentativa de desmerecer ou de desprestigiar nenhum sistema, nenhuma solução. Muitas vezes, o que a gente expressa é simplesmente a nossa opinião com base no que a gente testou. E isso, de maneira alguma, é uma verdade absoluta. Por exemplo, mais para frente a gente vai ter alguns comentários falando onde a gente compartilha sobre problemas que a gente teve na distribuição. E aí uma pessoa deixou assim, mas no meu computador e do meu amigo funciona. Beleza. Então, tipo, toda a realidade do mundo gira em torno daqueles dois computadores funcionarem e os outros milhares que talvez não funcionem que estão errados. Onde eu quero chegar com isso? É normal quando a gente tem uma relação mais emocional com uma ferramenta, com um projeto, com alguma coisa que a gente gosta, a gente meio que assumir esse caráter defensivo quando alguém fala algo que a gente discorda. Mas não precisa ser assim sempre. Né? A gente vai ver isso algumas vezes ao longo do episódio, o pessoal tendo uma reação visceral a comentários muitas vezes simples que a gente fez nos conteúdos. E calma, né, gente? Calma, vamos dar um. Talvez vocês estejam precisando tirar umas férias igual a gente tirou. Mas é muito comum, já vi acontecer diversas vezes, as pessoas mandarem essa de algo super complexo, notoriamente complexo. Isso daí é muito fácil. Pra dar aquela cartada de, não, eu manjo, sabe? Eu entendo das coisas e tal. Eu acho que não é o caso desse comentário. Mas isso já aconteceu muito e na comunidade Art, vamos pegar os espinhos de uma vez? Art, Gentoo e Slackware é o que mais tem. Quando a gente fala de fácil ou difícil de usar, eu acho que o Arch Linux é o mais difícil de falar isso, porque tudo depende. É uma distribuição do it yourself, então ela pode ser o quão fácil ou quão difícil você quiser. Quando a gente fala de fácil de usar, obviamente, se a gente está falando esse usar focado no gerenciar o sistema, independente do que você construir ali, vai ser mais ou menos a mesma experiência. Mas quando a gente fala de usar o sistema como um todo, se você instalar um Arch Linux com GNOME, ele vai ser fácil de usar. Assim, fácil levando em consideração a experiência do GNOME. Se você instalar um TWM, para quem não tem experiência, vai ser extremamente difícil de usar. Então é difícil falar, o Arch é fácil de usar. Depende, sabe? De fato, eu acho que quando a gente fala que o Arch Linux é difícil, eu acho que a maior parte dessa dificuldade é justamente de você instalar o sistema, que é você conseguir chegar até ao ponto de usar o Arch Linux. Que realmente você vai ter que instalar via terminal, então você vai ter que entender como que usa o terminal, você vai ter que entender o que é cada uma daquelas coisas que ele está pedindo, como funciona uma partição, os tipos de partição de sistema, entender quais são as interfaces gráficas, você tem que entender muita coisa ali. E isso é difícil. Isso é difícil. Tipo, beleza, se você já tem mais tempo de Linux, você já aprendeu o que é tudo isso. Mas não é fácil. Eu acho que é difícil você falar que o Arch Linux não é um sistema difícil e ao mesmo tempo você falar, não, mas é difícil de instalar. Se é difícil de instalar, ele é difícil. Primeiro, assim, acho que concordamos que fácil e difícil é relativo para qualquer Sim. coisa, certo? Existem coisas que mais pessoas costumam achar mais difícil e existem coisas que mais pessoas costumam achar mais fácil, mas não é nada absoluto. Porém, se o Arch Linux, entre aspas, é considerado fácil, o Linux Mint é o quê? Super fácil?
Se Brincadeira de existe um criança. super fácil, logo o outro é mais difícil ou menos fácil, como você quiser, semântica, né? Mas enfim, acho que isso vai na linha do que a gente estava comentando. Isso não quer dizer que o Arch Linux seja um sistema ruim, Não, obviamente, né? A gente não está indo nessa questão. Muitas vezes, o simples fato de você trabalhar um pouco em cima do sistema te traz exatamente o que você queria como usuário, vai te dar uma experiência customizada, melhor para você, tá? Melhor para você, não necessariamente para os outros. E show de bola. Essa é a liberdade que o Linux te dá, né? Tem tantas opções, versões diferentes. eu acho que é saber separar justamente o fácil e o difícil do bom e do ruim. Porque o negócio pode ser fácil e bom, pode ser fácil e horroroso, pode ser difícil e bom. Esse comentário aqui do usuário GFO6236, parabéns pelos nicks que vocês usam no YouTube, gente. Foi relativo a um comentário que o Gil fez sobre o processo de instalação de drivers no Windows 11, que nesse vídeo ele comenta que ele acha que não é muito fácil. E aí o GFO deixou aqui o seguinte: Gil, aí você me quebra, beleza? O Windows não é fácil e tudo, mas apenas 5 Linux não quebrarem ou darem trabalho, acho que foi o que ele quis dizer, a estatística está muito ruim de usabilidade. O que eu posso dizer no momento desses? Assim, eu poderia mentir, mas foi o que eu vi nos meus testes. Tipo, aí você me quebra. Adoro essa frase. Beleza. O próprio Windows quebrou. Não sei se ele captou essa mensagem. Acho que sim, né? Mas enfim. De todos os sistemas que eu testei, o que eu quero dizer é que não deram trabalho foram 5 sistemas, incluindo o Arch Linux, curiosamente. No sentido de que eu sei mexer com ele e ele não agiu de forma errática. Ele instalou os drivers. Eu estou me referindo em 3 setups diferentes, não em um único computador. Foram 5 sistemas, os quais eu instalei o driver, troquei a placa de vídeo, instalei o outro driver que eu precisava para fazer os testes. Todos os benchmarks rodaram, basicamente, tirando um especificamente, que é o do Shadow of Tomb Raider em placa AMD, que não funcionou em nenhum sistema, mas vocês vão ver no vídeo de benchmarks especificamente melhor. E todos os outros sistemas tiveram problemas, especialmente para carregar a interface com a RTX 4060 conectada, dando chipset unknown. Isso requer que eu vá lá manualmente e altere a linha de boot do bootloader do Grub, geralmente e tal, e coloque um parâmetro de no mode set, alguma coisinha, e daí o sistema ele boota. De todos os 20 sistemas que eu testei, considerando todos os problemas que poderiam dar, e eram muitos problemas que poderiam dar, apenas 5 sistemas deram. Mas não quer dizer que em outra circunstância, no seu PC, outros sistemas que deram problema para mim iriam dar problema para você. Pode ser que os 5 que vocês salvaram nos meus testes deem problema para você. Sabe? Essa é uma noção que é importante colocar. E a estatística está ruim para a usabilidade? Concordo absolutamente, não deveria dar esse problema. Talvez mais distribuições deveriam pensar em situações para contornar esses problemas. Se Linux Mint, Pop! OS, Zorin OS, Nix OS e Arch Linux funcionaram, as outras também têm potencial de funcionar. Mas não foi isso que eu vi. Eu não vou ficar dizendo que o Windows deu tudo errado e que Linux deu tudo certo quando não foi isso que aconteceu. Eu considerei o fato de eu ter que saber alterar um parâmetro de inicialização do kernel para poder iniciar com uma GPU que eu tenho conectado no meu PC um problema. Fiquei me colocando talvez no lugar de alguém que está empolgado com a ideia de testar talvez Linux pela primeira vez. O Windows deu problema na AMD, não foi na NVIDIA. Alguém que está interessado em testar Linux pela primeira vez e tinha esse hardware talvez. É a única placa de vídeo que a pessoa tem. E aí foi baixar qualquer uma dessas distros, simplesmente o sistema não carregou e ele ficou tipo, o que eu faço agora? Eu só tenho um computador, né? Isso é um problema. Porém, se você souber como contornar a situação, que foi o que eu fiz, eu tinha a premissa de não ficar corrigindo o bug, mas eu percebi que se eu não fizesse isso eu não ia conseguir fazer teste com a maior parte dos sistemas ali. Eu corrigi isso em particular em todos que foi necessário, mas eu fiz questão de pontuar que eu tive esse problema justamente. E aí, uma vez contornando esse problema, aí poderia entrar nessa lista aí de sistemas que não deram problema, então, desconsiderando esse fator da NVIDIA, praticamente todos.
Eu consegui fazer testes com todos da NVIDIA. Foi talvez a experiência mais estável, inclusive, só perdendo talvez para a Intel. A AMD foi curiosamente um pouco mais oscilante para mim, com a minha placa, no meu hardware, nos meus testes. Não é uma generalização, é tipo um recorte da realidade, não tem como representar tudo. Isso é uma limitação de benchmark que as pessoas não reconhecem às vezes que existe. Não só nos nossos, qualquer benchmark. Pensa só, você está fazendo um teste com versões específicas de software em um hardware específico, num ambiente específico, numa temperatura específica, numa configuração de setup específica de software, de hardware, etc. Pode estar com memórias diferentes, pode estar... enfim, existem muitas variáveis para tornar aquilo um recorte único da realidade. Sei que a gente gosta de buscar informação e acreditar que ela é absoluta, porque acreditar que aquilo vai se repetir em todo lugar ajuda a gente a tomar decisões melhores. E ainda que informações assim ajudem a gente a tomar decisões mais informadas, elas realmente só são um recorte da realidade, elas não são absolutas. Assim. Se você for pegar aquele joguinho lá do momento e rodar no seu PC, que às vezes tem o mesmo hardware que o reviewer fez análise, o resultado não vai ser exatamente igual. Que dirá então uma montanha de distribuições onde muda servidor gráfico, muda kernel, muda driver, muda interface gráfica, muda a versão de pacote. É difícil de fazer, talvez. Por isso que eu disse, é uma coisa que eu não pretendo repetir tão cedo, assim. Talvez uma vez por ano e olha lá. E nesse ponto ainda dos benchmarks, quando a gente fala de qualquer coisa relacionada com instabilidade, a gente não pode esquecer do fator hardware, né? Porque o fato de você ter a mesma versão, se você ter uma 3060, você ter, sei lá, uma 7900, não quer dizer que todos os componentes vão se comportar da mesma forma, né? Existe até um termo que o pessoal de reviewer de hardware usam, que é a loteria do silício. Então, o seu processador, sei lá, eu tenho um Ryzen 5700X aqui, pode ser que ele aguente algumas frequências, algumas condições de teste que um outro 5700 de um outro lote não aguenta, ou que o outro aguentasse melhor do que a minha, ou que meus módulos de memória tivesse algum tipo de falha que não conseguissem também gerenciar determinadas configurações que outros módulos conseguiriam. Então, essa informação ela não vale só para os nossos benchmarks aqui, para as informações que a gente traz. Vale para qualquer informação sobre estabilidade de hardware que você veja na internet. Você tem que entender que os cenários eles não vão ser exatamente os mesmos, não importa se a marca e o modelo que você está usando é o mesmo que você viu no review. Simplesmente podem ser lotes diferentes que têm problemas diferentes. Um caso curioso que aconteceu nessa bateria de testes aí, com a RX 5500 XT da AMD, no Shadow of the Tomb Raider em particular, nenhum sistema conseguiu rodar o benchmark, ele crashava no meio, travava o PC e reiniciava. Eu acho que algum problema com essa placa em particular. Se você às vezes tem uma mesma 5500 XT, mas de outra marca, a que eu tenho é uma da Pichau, por exemplo, não que por ser da Pichau é ruim, mas essa placa, essa unidade em particular, ela teve esse problema com esse jogo no benchmark em particular. Pode ser que se você tenha uma mesma placa, o mesmo modelo, mas de outra marca, você não tenha o mesmo problema no mesmo jogo que eu tive. Curiosamente, dá para jogar o jogo normal, o benchmark trava, sabe? Então, não consegui medir, ter aquela informação nessa placa, nesse jogo em particular. Mas, enfim, é isso que você falou, Ed. E o comentário do nosso amigo, ele na verdade não tem nada de errado não, mas realmente a estatística está relativamente ruim, se você esperava que todos funcionassem ou alguma coisa assim. Se você desconsiderar aquele fator da NVIDIA, aí muda de figura, né? Mas, enfim, não tá, a minha intenção não era fazer parecer bonito necessariamente para algum sistema ou para outro. Esse aqui é um outro comentário que veio também daquele episódio. Esse é um comentário que veio de um corte que saiu daquele geocast sobre design também. Esse aqui eu achei interessante trazer, ele é um pouco complexo, mas eu queria falar algumas coisas a respeito deles. O Hiro Leão, espero que seja assim, se pronuncia o seu nick, comentou sobre aquele episódio que vocês fizeram uma rasa pesquisa em cima de somente de uma área.
Quem é desenhista sabe. Dependendo da área de desenho que você vai atuar, nem sempre vai achar uma ferramenta livre. Na área têxtil, por exemplo, esquece querer usar algo open, pois o processo de criação arte final exige o Photoshop e o Illustrator. Daqui para frente são só mais validações do que ele está falando até aqui, mas vocês podem pausar a tela e ler, mas o cerne do que ele quer passar para a gente está dentro desse primeiro trecho. E eu queria começar falando desse comentário aqui, porque tipo, eu trabalhei nessa área de comunicação e de diagramação por bastante tempo, mais de 10 anos. E no episódio eu fiz questão de falar que existem cenários e cenários, que para algumas pessoas vai dar certo, para outras pessoas não vai dar certo. E que dependendo do tipo de necessidade que você tem, pode ser que você consiga migrar, pode ser que não. E que se não dá certo para você, tudo bem você não migrar, você continuar usando o que você está falando, o que você já está usando. Então, eu acho que esse comentário aqui, ele se encaixa naquela parte do buffer que eu falei agora há pouco, sabe? Você vai ouvindo, chega uma hora que você, daqui para frente eu não quero ouvir mais nada. Sendo que a gente sempre toma o cuidado de dizer que existem cenários e cenários. Para mim, como dono de uma agência de marketing digital, foi possível migrar. Para o Raul, que estava no Mac, foi possível migrar. O Dil estava no Windows, foi para o Mac, para o Linux. E assim sucessivamente, nós temos exemplos e exemplos de pessoas que conseguem e que não conseguem migrar. E não tem por que tentar fazer as coisas parecerem flat, sabe? Não dá ou dá. Não, tem casos, tem várias nuances. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo. É uma zona muito mais cinzenta e mais complexa do que as pessoas tentam fazer parecer. E, cara, Hiro Leão, eu acredito que possivelmente para você não deu certo. E, cara, beleza. Continue usando suas ferramentas. Exatamente, né? Lógico que enquanto a isso eu não tenho o que comentar. Eu não tenho tanta experiência assim na área têxtil, porém, por causa da Jill Store, desde 2014 eu converso com pessoas que trabalham com isso, né? E eu não sei como eles finalizavam os projetos, se realmente precisava ou não, mas por diversas vezes projetos open source estiveram relacionados à forma com que as coisas foram feitas, as estampas que a gente tem, coisas desse tipo. Não sei se funcionaria para todos os casos, mas GIMP, Krita, Inkscape sempre fizeram parte da criação das artes que a gente usa, né? Em alguns casos mais, outros menos. Na hora de imprimir, de fato, lá colocar na roupa, alguma coisa assim, não sei que ferramenta o pessoal utilizava, porque eu só queria que ficasse bom. Eu nunca fui perguntar assim, se não for o software que eu quero, não imprime. Isso realmente não era relevante. Pode ser que realmente precise de alguma ferramenta específica que tenha na Adobe. Como eu disse, eu não tenho conhecimento nesse nicho específico, nesse momento da produção para dizer isso. Mas arrisco dizer que pode ser possível. Não sei. Pode ser que alguém consiga fazer e só não seja uma técnica popular. Mas eu entendo totalmente se você quiser ir no que já é testado várias vezes ou garantido, entre aspas, né? Sobre ter feito talvez uma pesquisa rasa sobre uma área, eu acho que eu entendo como você pode ter pensado isso, mas eu acredito que na verdade o que a gente fez naquele episódio foi um comentário abrangente sobre a área de design como um todo, justamente. Por isso pode ter parecido raso, mas a gente, por ser abrangente, precisa generalizar muitas coisas também, né? Não dá para ir especificamente tipo na área de desenho, na indústria têxtil, por exemplo, como foi a situação que o Hiro comentou aqui. Mas valeu pelo comentário mesmo assim. Acho que é válido trazer essas experiências aí, até para, de repente, às vezes alguém dizer, não, eu trabalhei com isso e consegui lidar. Na verdade, teve uma época que a gente teve uma parceria com uma empresa de São Paulo, chamava Red Pumpkin, que produzia as estampas da Jill Store, e ele só usava open source, até onde eu lembre. Não sei como ele fazia as coisas, né? Seria interessante talvez agora trazer para comentar. Mas talvez também dependa do tipo de aplicação de arte em cima de qual tecido, sei lá. É muito complexo realmente para dizer específico. Enfim. É muito difícil a gente chegar e falar, não, ó, design dá pra fazer assim, design dá pra fazer daquele jeito. Até porque design é uma área muito ampla.
Assim, é a mesma coisa que eu ia falar, tipo, medicina é tal coisa. Porque, tipo, dentro da medicina tem o clínico geral, tem o cirurgião, tem tudo que for, tipo, TI. Depende, sabe? Quando a gente fala de design, por exemplo, tem áreas onde você vai depender de um Illustrator. Tem áreas, por exemplo, a área de UI, prototipação de interface. Hoje, a melhor ferramenta é o Figma. Ponto. Ainda assim, tem empresas que exigem que você faça uma interface inteira no Photoshop. Ele é a melhor ferramenta? Não. Já foi um dia. Hoje, definitivamente não é. Mas tem empresas que têm processos que dependem daquilo. Às vezes você vai fazer no Figma, ele vai querer se entrar em PSD. Já vi casos, né? Eu não trabalho com design, mas né, sou casado com uma pessoa que faz isso todo dia. Então, ouço as fofocas, no caso. Mas. E tem isso também, porque às vezes você pode até falar, não, usar Mac e usar Adobe é a melhor maneira de fazer design. Mas aí você vai trabalhar com uma empresa que vai te obrigar a falar, não, você vai usar Windows e, sei lá, Affinity. Independente se é melhor ou não, você vai ter que usar aquilo porque aquela empresa pede aquele processo. E tá tudo bem também, sabe? É entender que, tipo, cada aplicação vai exigir um negócio, cada empresa vai exigir um processo, e realmente não tem como a gente chegar aqui e falar, não, todos vocês de design larguem Adobe e vão usar Linux e Open Source. E o que aprendemos no programa de hoje, crianças? Daqui a alguns anos, todo mundo morreu e não importa qual programa você usava. Eu sempre lembro, quando eu vejo o pessoal se estressando nos comentários, daquele vídeo lá do Cortella lá, do subtreco da vice-coisa, sabe? Discutir essas coisas, assim, no detalhe, assim, é literalmente o que ele tá falando ali. Tipo, cara, é muito importante para você, provavelmente, nesse momento, e provavelmente não faz a menor diferença para várias outras pessoas. E uma coisa que eu percebo às vezes, eu não sei se é da forma como a gente fala, eu já até tentei me policiar sobre isso, assim, mas eu fiquei na dúvida, porque o princípio da mensagem é que a partir do momento que você exprime ela, você não tem mais controle sobre o que vai acontecer. Você só tem controle sobre a mensagem dentro da sua cabeça. As pessoas elas podem pegar as coisas mais simples e terem as reações mais impossíveis e inimagináveis, simplesmente porque aquela mensagem tem um impacto diferente para ela, que você não tem como prever como que vai Ainda ser mais aquilo. em texto. Uma coisa que eu tendo a ler, pelo menos de forma enfática, são as coisas em caixa alta, né? Tipo, Por nós termos preferências em relação ao open source que são claras por ferramentas específicas, não como open source de forma geral. Às vezes eu penso que as pessoas elas se sentem intimidadas de que a gente está falando assim, ó, ou vocês usam isso ou vocês não usam nada. E, cara, a gente nunca fez um conteúdo na vida falando dessa forma sobre nada. A gente sempre fala, usa. Se não funcionar para você, usa outra coisa. se a gente fizesse isso, a gente seria o quê? O GNU? Ai! Era a polêmica que vocês queriam? Toma. Mas eu concordo aí com o Hiro no fim das contas, né? Não é uma questão de dependência das ferramentas às vezes, eu colocaria isso, é porque Open não tem o que precisa no processo em si, às vezes mesmo. Dependendo da situação, pode ser esse o caso, sabe? E eu acho que é uma pena quando não supre, porque seria uma solução legal, eu imagino, sabe? Sempre que eu vejo segmentos onde não. Digamos assim, é um software gratuito, acessível, sem mensalidade, sem coleta de dados e que permite que a pessoa faça o trabalho dela. É difícil você colocar um contra muito forte, sabe? Né? Tipo um bem famoso, o Blender, por exemplo, alguma coisa assim. Quando ele não funciona para solucionar um problema, é motivo de lamentação. Porque agora você vai ter que gastar com um negócio a mais para você fazer do jeito que você queria. Mas faz parte do processo. Às vezes realmente não funciona. E tá tudo certo, né? E às vezes, nesse próprio episódio mesmo, a gente cita alguns exemplos de como que o Blender não, como o GIMP poderia ser mais interessante, tendo algumas ferramentas básicas. Às vezes, começar a listar essas coisas de maneira construtiva, né? Não tacando pedra no projeto, mas falar, ó, tipo, para esse segmento aqui existe essa e essa e essa necessidade que hoje o projeto não atende. Às vezes lá no GitHub do projeto, ou num fórum, ou num site, deixar esses comentários, ó, essas funções fazem falta para mim. Não quer dizer que eles vão fazer, de maneira alguma, mas pelo menos você Vai estar no fez radar, né? Exato, e você fez o que você poderia ter feito, não sendo um programador e nem sendo, sei lá,
pessoa que tem dinheiro para bancar um programador para fazer isso para você, quer externar de maneira educada e respeitosa que, olha, se desse para fazer isso, seria fantástico, porque eu poderia usar essa ferramenta ao invés de usar outra. É. Esse comentário ele também veio de um corte desse mesmo episódio sobre design. Esse episódio rendeu o que falar. E esse aqui eu achei interessante, porque algumas temporadas atrás do Geocast, a gente fez um episódio falando sobre cegueira inatencional, porque as pessoas viviam falando assim. Faz algumas temporadas, né, eu acho. Faz bastante tempo esse episódio, inclusive ele está disponível em áudio para todo mundo nas plataformas, mas ele está disponível em vídeo para os membros do canal. Então, se você quer ver ele em vídeo, você pode se tornar membro aqui do Linux Play. Tem um botãozinho em algum lugar na sua tela para isso. Mas esse aqui eu achei bem interessante, porque quando a gente fala de Linux e de tecnologia, é comum a gente ver muito conteúdo falando sobre programação, sobre desenvolvimento, sobre essa coisa mais técnica, que é o que acaba meio que fazendo sentido, né? Porque muitas pessoas técnicas acabam tendo afinidade com Linux. E aqui no Labs e lá no GeoLinux a gente vem trazendo também conteúdos sobre outras áreas, outras coisas que podem ser feitas. E, tipo, nós somos criadores de conteúdo, então a gente acaba falando muito sobre coisas dentro desse arcabouço de criação de conteúdo. Faz parte do nosso dia a dia, né? Essas coisas de mídia. A gente tem propriedade para falar sobre isso, porque a gente faz isso todo santo dia, né? E aí o Alexandre Diana deixa esse comentário aqui pra gente, que eu achei interessante da gente comentar também. Gostaria de dar uma opinião. Por que quando se fala de Linux ou Open Source, só se fala de mídia? Seja sobre o curso, seja sobre os apps voltados para mídia, já pensaram que também há quem utilize Linux ou apps open source para escritório? Sabia que há uma dificuldade enorme em utilizar o Calc, por exemplo? Sabiam que o Calc é extremamente lento no ambiente Cinnamon? Eu fiquei esperando a opinião. Tem um monte de perguntas, né? Eu sabia que tinha muita gente que usa Linux para escritório, mas eu não sabia das dificuldades justamente porque eu não trabalho em escritório. Eu acho que é essa a grande questão. A gente fala sobre a nossa vivência. A gente tem aqui muita vivência falando de mídia, trabalhando com comunicação, trabalhando com criação de conteúdo. Então, é claro que essas são as nossas maiores referências. Eu sei que tem muita gente que trabalha com escritório, tem muita gente que trabalha com programação, tem gente que trabalha com robótica. Eu conheço pessoas que trabalham com Linux, com robótica. Não sei nada das dificuldades dele, porque eu nunca trabalhei com robótica. Eu acho que é essa questão. Eu vejo muita gente reclamando em review de computador, por exemplo, quando fala de hardware no YouTube. Tem muita gente que reclama que os criadores eles só usam benchmark de renderização em DaVinci Resolve, em Premiere. Só que a questão é justamente essa. As pessoas que estão fazendo esses reviews, elas são criadoras de conteúdo, então esses são os softwares que elas utilizam. Nesse caso em particular, perdão de cortar, renderização de vídeo é pesado pra caramba. Sim. Se funciona bem em certos games, em renderização de vídeo, tende a funcionar bem em coisas mais leves também. Mas acho que as pessoas queriam ver um outro ponto de vista para além desse software, né? Mas é normal, porque a vivência daquele cara é renderizar. Então, para ele é importante um computador que renderize bem, sabe? E é muito isso. Eu não consigo falar sobre as dores de quem trabalha no escritório se eu não trabalho no escritório. É óbvio, eu acho que é importante falar sobre isso também. Eu acho que a gente precisa ter mais pontos de vista em vários outros mercados, para além de mídia e programação. Mas é um pouco difícil eu falar sobre algo que eu não vivi, sabe? Igual as pessoas falam muito de ferramenta de CAD. Nunca usei, eu não faço a mínima... Não sei nem como baixa uma ferramenta de CAD. Eu não tenho como falar disso, sabe? Considerar uma coisa também, assim, apesar de você não estar no ambiente de escritório tradicional, assim, a gente faz bastante trabalho de arquivos, de texto, PDF, apresentação e coisas desse tipo, assim, é bem comum. Então, de certa forma, Raul, você faz até alguns trabalhos de escritório, você só não está nesse contexto ali, talvez mais convencional. Mas indo pela ordem das coisas que ele comentou aqui, acho válido todos os questionamentos, porque muitas vezes o Alexandre e vários outros estão exprimindo através desses comentários uma certa frustração que eles sentem. Eles gostariam que fosse melhor, mas não está funcionando do jeito que a pessoa queria, sabe? Então, porque quando se fala de Linux Open Source só se fala de mídia, primeiro, não se fala só de mídia.
né? É só uma generalização, talvez uma percepção sua. É aquela coisa de cegueira atencional que o Ed falou. Se você tá ligado com a ideia de que as pessoas só falam de mídia quando vão falar de Linux, você vai dar mais peso para quando isso acontecer e o seu cérebro aos poucos vai montando aquela coisa de que muita gente fala disso, ou praticamente todo mundo. Mas nesse episódio em particular, esse vídeo, no caso, era um corte de um episódio de podcast que era sobre mídia. Então, por isso que o contexto está assim, tá? Então, esse é um dos motivos. Depois tem aqui que já parou para pensar que também há quem use Linux em apps open source para escritório. Com certeza. Eu já parei para pensar, já fiz diversos conteúdos a respeito do assunto, inclusive. Testando switches Office diferentes, etc, etc. Então, se essa era uma pergunta, sim, já parei para pensar. Sabia que há uma dificuldade enorme em utilizar o Calc, por exemplo? Não, porque eu não uso muito o Calc. Mas às vezes que eu utilizei eu não senti dificuldades. Depende do que você vai fazer com o Calc, imagino. Sei lá, eu uso muito planilha até, mas eu acabei utilizando mais o Google Sheets nos últimos tempos. Sabia que o Calc é extremamente lento no ambiente Cinnamon? Não, não sabia. Vale a pena talvez reportar o bug se realmente só acontece no Cinnamon. Pode ser alguma coisa em particular com ele. Eu acho, Alexandre, que talvez você poderia visitar o nosso fórum, por exemplo, se cadastrar lá no plans.unix.com.br e compartilhar ou mandar dúvidas, sim, sobre como está sendo a sua relação, quais são as dificuldades que está tendo com esses programas. Porque nem tudo é possível a gente trazer em conteúdo. Por mais que a gente publique conteúdo pra caramba, tem muito mais coisa que a gente não cobre do que o que a gente consegue cobrir. Sempre isso vai acontecer. Se fossem 10 vídeos por dia, ainda ficariam coisas de fora. Né? Tipo, é impossível abracar, né, cobrir todas as coisas possíveis e imagináveis. Então, Eu sei que não parece às vezes, mas por exemplo no canal de Linux a gente tem 2 vídeos por semana só. Então são 8 vídeos por mês, mais ou menos. Em 8 vídeos, em um mês, em 30 dias, acontece muita coisa. Se a gente fosse só cobrir notícias. Eu sou meio cansado para cobrir notícias no canal, tanto que a gente criou um quadro de notícias especificamente no Labs. Então, às vezes tem alguma notícia que me chamou atenção, que ressonou comigo de forma pessoal e eu quis compartilhar minha visão, minha opinião, trazer as novidades ou mostrar alguma coisa assim. Mas realmente não tem como cobrir nem todos os lançamentos que acontecem no mês. Eu já desisti, por exemplo, de conseguir lançar as coisas no dia que o negócio sai, sabe? Saiu uma nova versão do Ubuntu, dificilmente eu vou conseguir fazer um vídeo no dia que saiu o Ubuntu e eu nem quero necessariamente. Às vezes eu até prefiro testar ele no meu tempo e depois chegar e dar a minha opinião a respeito do lançamento ou mostrar as novidades ou alguma coisa assim com bastante calma. Estou tentando remover a pressa da minha vida tanto quanto possível. Às vezes é difícil, mas enfim. o Linux, assim como o Alexandre está deixando claro, ele está cada vez mais presente e o open source, as ferramentas open source, elas têm uma capilaridade ainda ordens de grandeza maior do que o Linux propriamente, o sistema operacional. Então você pode usar o OpenOffice, o LibreOffice, o, sei lá, OnlyOffice no Windows, no Mac, no Android. Então está muito espalhado o alcance dessas ferramentas. E é difícil, às vezes, conseguir representar essas pessoas nos conteúdos que a gente traz. Mas para isso está lá o fórum. Né? No fórum fica mais fácil da gente poder se relacionar com todas essas pessoas que utilizam software livre, porque não necessariamente você precisa usar Linux para estar dentro do nosso fórum ou para consumir o nosso conteúdo. Tem várias informações, vários conteúdos que são totalmente agnósticos de tecnologia, de sistema operacional. Você, por gostar de tecnologia, você já é super bem-vindo aqui para trocar informação com a gente e conversar. Não se prendam muito nessas coisas assim. E sugestões de conteúdo são sempre bem-vindas, né? Na 8ª temporada do Geocast a gente está fazendo o possível e o imaginável para, né, vocês serem o segundo redator dos episódios. A gente está trabalhando muito em cima do feedback de vocês. E eu levo esse comentário do Alexandre aqui também como uma sugestão de pautas que a gente precisa abordar. Tem dúvidas que ele levantou aqui que podem ser abordadas em conteúdos futuros. Muitas já foram abordadas, como o Dio já falou, nos benchmarks lá de switches Office que você fez, com a ajuda dos membros, inclusive, né? Os membros forneceram alguns documentos e tal. E, enfim,
Isso aqui é mais uma daquelas de que o trabalho é grande e por mais que a gente trabalhe, sempre vai ter mais trabalho para fazer. Eu acho que, e não só, né, de fato, que acho que tem muito mais coisa que a gente pode cobrir, mas eu acho legal também que pessoas que têm casos de uso diferentes, que têm vivências diferentes, compartilhem, sabe, a sua vivência, sabe? Não só para Linux, sabe? Eu acho que essa é a beleza da criação de conteúdo também, sabe? A beleza das redes sociais é poder mostrar uma vida diferente dos outros, sabe? Então, tipo, eu uso Linux e uso CAD. Tipo, Raul, eu nunca vou conseguir falar com propriedade sobre CAD porque eu não faço a mínima ideia de como funciona. Sabe, eu posso até tentar fazer um vídeo falando, tipo, ó, tem essas ferramentas aqui. Mas eu não sou especialista nisso, sabe? Eu nunca vou conseguir falar com propriedade. Mas uma pessoa que usa isso para trabalhar no dia a dia, ela pode vir, ela pode mostrar quais são as ferramentas, quais que elas acham mais legal, o que que isso aqui tem de ruim, o que que isso aqui tem de bom, o porquê que o Linux é ou não é uma boa opção para isso. E, obviamente, a gente pode sair do mundo do Linux também, sabe? E você pode vir e mostrar, tipo, não, para escritório eu uso isso, eu uso aquilo. Isso, você pode fazer um blog, você pode fazer um post lá no nosso fórum, você pode fazer um Reels, um TikTok, um vídeo no YouTube. Eu acho que é legal a gente compartilhar nossas vivências também, sabe? Em todos os outros mercados, né? Porque realmente, como um criador de conteúdo, ele nunca vai conseguir cobrir tudo, porque ele não viveu tudo, né? Isso, né, num geral. Então, acho que é legal todo mundo poder compartilhar, sabe, a sua vivência. Bom, a próxima pergunta agora vem do usuário Armando San. Espero que ele seja parente do Daniel San, gostava muito dos filmes dele. O comentário dele foi no tutorial de instalação e pós-configuração do Fedora, que o Raul publicou lá no Linux Labs. É um comentário gigantesco, é um livro isso aqui. Então, eu vou pegar alguns key points aqui para vocês, e vocês que estão vendo em vídeo, dê uma pausada aí na tela e leiam, né, o que ele está falando em É mais aquele detalhes. comentário que o velhinho mói o dedo pra ler, tipo... Assim, dando uma boa resumida no que ele falou, ele está fazendo uma crítica que a maioria dos reviews de distros Linux se focam muito em aspectos cosméticos, tema, papel de parede, essas coisas assim, e não entra no detalhe de como resolver as coisas. E, além disso, ele fala muito sobre que a gente, ele não fala da gente especificamente, mas está num comentário no nosso vídeo, então não tem como, né, não achar que é pra gente que ele está falando isso, que a gente deixa a paixão sobre as coisas que a gente tem influenciar a forma como a gente mostra as informações para as pessoas. O resumo é esse. Depois vocês pausem e leiam o comentário que vai estar na tela. Cara, o lance da paixão ele é complicado, porque é um negócio que pode te cegar mesmo para algumas coisas. Eu já sofri desse mal. Alguns diriam que eu ainda sofro, mas eu vou dizer que eu sofri muito mais antigamente a respeito disso. Porém, não fosse a dita paixão por tecnologia em geral, eu não estaria aqui em primeiro lugar. Então, acho que ela é essencial para fazer o que a gente faz, não tem nem muito o que fazer. Curioso é que tem uma parte do comentário que ele diz assim: poderia fazer um vídeo do dia de trabalho de vocês mostrando o conteúdo que criam e os softwares que utilizam, que é exatamente o que o nosso outro comentário lá não quer, né? Só fala de mídia. É difícil agradar todo mundo, né? Sim. Se possível, produzir o que produzirem por outros sistemas ou somente distros Linux e tal. Não, o que a gente faz dá para fazer em qualquer sistema, eu acho. É difícil dizer. Tipo assim, tem algumas coisas do Linux que eu gosto muito para fazer o trabalho que eu faço, que eu acho a experiência inferior no Mac e no Windows. Especialmente a parte de containers e máquinas virtuais. Eu uso bastante. Não que não dê para fazer nos outros. Eu só acho melhor no Linux. Mas, na minha opinião, né? Ali, a respeito de ficar namorando muito o sistema e tal, e sem ir muito para as ferramentas, eu não sei exatamente que contexto é, porque num vídeo de tutorial de instalação e pós-instalação, tem muita ferramenta ali sendo mostrada. Tipo, o próprio terminal, como se usa algumas coisas e tudo mais. Mas também tem o fator de que ferramenta por ferramenta, existem muitas ferramentas para serem mostradas. E não é um curso, ele é um vídeo de entretenimento, acima de tudo. Com um teor educacional.
mas é um vídeo de entretenimento. Então, acho que talvez por isso. A questão, às vezes, não estou dizendo que o Armando aqui esteja equivocado do comentário dele. Talvez o que pode rolar, às vezes, é uma coisa um desalinhamento sobre expectativa. Tipo, você tinha expectativa de que o vídeo faria isso, mas ele não fez, e aí você teve a sua expectativa quebrada. Isso nunca é legal. Mas geralmente você vai ter ali no próprio vídeo, no título e tal, alguma coisa relacionada ao que está sendo explicado. A intro do vídeo muitas vezes tem um prelúdio do que vai acontecer, alguma coisa do tipo, né? Então tem esse alinhamento de expectativa. Acho que o Raul pode falar mais do próprio vídeo, né? Eu acho que, na verdade, rolou uma interpretação errada de qual era o objetivo do vídeo. Porque aquele vídeo era para falar após a instalação do Fedora, o que eu faço depois de instalar o Fedora. Então ali eu não ia falar das minhas ferramentas para trabalho, tipo, do DaVinci Resolve que eu uso, do Discord que eu instalo, do Todoist, porque isso não tem a ver com o Fedora. E isso, tipo, quando eu uso o Mac eu instalo as mesmas ferramentas. Se eu fosse trabalhar no Windows eu usaria as mesmas ferramentas. Se eu fosse usar um Ubuntu seriam as mesmas ferramentas. Então eu posso, sim, fazer um vídeo mostrando quais são as ferramentas que eu uso para trabalho, mas o DaVinci Resolve é o mesmo DaVinci Resolve. No Ubuntu, no Fedora, no Arch Linux, aonde for. Ali o objetivo era falar do sistema, é por isso que eu foquei, tipo, que ele até comenta ali falando do... Como que é? Ele comenta ali falando do compositor de janela. E de fato, eu reconheço que, tipo, quando a gente fala do dia a dia do trabalho, falando do meu trabalho, né? É inútil, sabe? Se eu vou fazer no Shard, no Wayland, tanto faz. O mais importante é eu fazer o vídeo, pra estar no ar, sabe? Realmente, eu concordo que essa não é a parte mais importante do dia a dia. Mas o objetivo do vídeo era falar do sistema em si. Então, acho que é possível existir essas duas coisas, sabe? Tem um vídeo falando da pós-instalação do Fedora, o que eu tô fazendo no Fedora. E é por isso que, tipo, um review de distro. A gente vai focar nessas coisas. A gente vai focar no tema, no papel de parede. Obviamente, papel de parede acho que é das coisas mais simples. Mas, querendo ou não, é a primeira coisa que você vê quando sabe o sistema. Eu acho legal de ver eles. Eu não dou tanto peso, tipo, pra isso, obviamente. Mas eu sempre dou uma mostrada ali, rapidinho. Mas ele diz assim, ali também, essa questão de ser open source e ninguém liga. Como assim, né? Se você está falando isso nesse canal, mas eu entendo que talvez você não se importe tanto, e aí tudo bem. Eu mesmo não me importo em várias circunstâncias de se é ou não open source. E muito menos a questão de segurança. Porra, aí você tem todo um mercado de segurança que vai discordar de você também. Mas eu entendo de novo, se é uma coisa que é irrelevante para você. Eu não acho que todos os sistemas tenham o mesmo nível de segurança. Mas, enfim, opiniões aí. A questão ali, eu acredito que tem esse viés do próprio vídeo, então tem essa falta de sintonia, vamos dizer assim. Mas existem as derivações do fato de ser open source, por exemplo. O que acontece por ser open source? A forma com que o software é desenvolvido muitas vezes influencia no resultado final e nas características que ele tem, né? E tem um outro aspecto aí um pouco mais subjetivo, puramente de gosto também. Ele diz assim, poderiam fazer um vídeo talvez do dia a dia de trabalho de vocês, mostrando como criam os conteúdos e tal, como ele comenta. Ele diz que acredita que ficar mostrando as configurações do sistema, ou como alterar as coisas irrelevantes, na opinião dele, como compositores de janelas e tal, não muda a produção da maioria das pessoas que não se importam com isso. É muito nichado esses aspectos. Então, essa coisa de fazer um conteúdo sobre o trabalho, sobre o dia a dia, eu acho um pouco tedioso. Tipo, não é um tipo de conteúdo que eu assisto. Então, eu não costumo criar coisas que eu não assistiria. É muito difícil acontecer. Assim. Não vou dizer que nunca aconteceu, que eu me orgulho de todos os vídeos que eu fiz, assim, mas não me orgulho da mesma forma de todos eles. Mas, então tem esse aspecto. Eu acho muito difícil tornar interessante essa rotina, porque o meu trabalho muitas vezes consiste em abrir um editor de texto, por exemplo, o meu trabalho, e pensar. Eu não sei como eu transformo isso em alguma coisa lúdica, sabe? Tem como criar, eu imagino, algumas situações, mas eu acho que seria, tipo, não ia falar sobre as ferramentas da forma com que ele gostaria ali.
E há de se considerar uma outra coisa aqui no caso do Armando, que mostrar as configurações do sistema, os detalhes diferentes e coisas assim, não é exatamente o caso desse vídeo talvez, mas especialmente em vídeos de review e coisas desse tipo, a gente está falando justamente sobre as novidades que entraram no sistema operacional e não nas ferramentas que você pode instalar nele, né? Então tem esse porém. E mudar compositores, mudar alguma coisa, talvez não mude a vida de muitas pessoas em sentido de produção, talvez mude em outras, né? Mudar, sei lá, Jack, Pipewire, Alça Mixer, etc., por exemplo, Wayland, Shorg, influencia em alguns casos, sim. E ele diz é muito nichado esses aspectos, e eu concordo, são coisas nichadas, mas tudo é. Se eu falasse só sobre uma determinada ferramenta, se o Raul tivesse falado só sobre os softwares que ele instala para a produtividade dele e a forma com que ele faz isso, também é algo nichado. Então, são escolhas que se faz, né? Não existe uma coisa muito certa e errada. O interessante de receber um feedback desse tipo, um comentário assim, é que a gente pode pensar, ok, essa é uma abordagem que a gente não costuma fazer, o que a gente ainda não fez. Talvez dê para fazer um vídeo sobre isso. Vamos pensar como poderemos fazer um vídeo que aborde um assunto assim, mas de um jeito que a pessoa não durma no meio do vídeo, sabe? Então, agradeço até a sugestão. Eu acho que sempre de comentários assim eu tiro ideias. Ali diz, tire um dia para mostrar a rotina de trabalho usando o Linux. A gente tem uma série toda para membros, se eu não me engano, fazendo isso. Então, os membros aí já podem conferir. Mas é um vídeo que está para membros porque ele é um vídeo muito intimista, em primeiro lugar. Então, já é para a galera que gosta bastante da gente e apoia financeiramente ali o canal de forma direta. Mas também é um vídeo que não iria bem no YouTube publicamente. É uma série para fãs, literalmente. E, enfim, é por isso que está lá. Apesar disso, tem alguns vídeos mais antigos que falam sobre rotina e coisas desse tipo também. Nós somos nichados por natureza, né? E tem o nicho do subnicho, do vice-nicho nos conteúdos que a gente faz. E a gente sempre tenta, da melhor maneira possível, ser abrangente dentro do público que a gente acredita que se interessa pelo conteúdo que normalmente a gente faz. Então a gente vai fazendo aí as nossas matemáticas mentais e com base no feedback de vocês nos conteúdos para meio que ver o que encaixa e o que não encaixa. Eu entendo que tem, tipo, canais de ASMR, né? Que são fantásticos, assim, milhões de visualizações, tem um público que curte, mas acho que um aspecto, muitas vezes, que as pessoas não se ligam desse tipo de conteúdo é que aquilo não é um recorte da vida real, aquilo é um conteúdo produzido. Então, aquilo não é a pessoa realmente como ela faria aquilo no dia a dia dela. Ninguém tem 20 câmeras espalhadas e microfones de alta resolução do lado da mesa para gravar o sonzinho do teclado digitando. Então, é um conteúdo produzido para parecer que ele não é produzido. E para a gente fazer isso, a gente entraria de novo no loop de, ok, temos que parar e roteirizar como isso vai ser feito. Porque, de novo, dando exemplo aí de como que seria a edição de vídeo. Cara, eu gasto mais ou menos umas 6 horas para finalizar a edição de um episódio do Geocast. São 6 horas que eu fico parado aqui na frente do computador, digitando, olhando para 3 monitores, olhando para o roteiro, escutando áudio. Aí eu saio, bebo uma água, vou no banheiro, volto, pego um café. Tipo, transformar isso. Como qualquer outro, né? Exato. Transformar isso numa coisa agradável. Mas eu acho que, lendo o restante do comentário dele aqui, eu comecei a sentir mais a vibe que ele estava querendo trazer. Ele está querendo mostrar, tipo, ajudar a mostrar para as pessoas que Linux pode ser utilizado para produtividade também. E ele acha que algumas coisas relacionadas a sistemas assim não ajudam tanto. Eu concordo, mas depende do objetivo que você tem com o vídeo. Alguns vídeos a gente simplesmente quer realmente compartilhar as nerdices que a gente gosta com outros nerds. Vai atingir talvez menos pessoas, mas nem sempre a gente está atrás de views, sabe? A gente está só querendo falar de coisas que a gente gosta. Agora, o exemplo que ele deu ali embaixo, os 2 últimos parágrafos são particularmente interessantes para se comentar, eu acho. Um vídeo que for editado e lançado para gerar conteúdo, ele diz para gravar tipo a tela, que nem o Ed estava dizendo ali, mesmo sendo editado. Só nisso já vai mostrar para as pessoas que no Linux é capaz de se fazer essas coisas de forma simples. Gravar na íntegra para mostrar qualquer desafio que surgir no caminho. É bem difícil, porque não é um documentário. Imagina que tem uma série que chama Superstore, não sei se vocês já viram.
Mas tem uma personagem, que é uma das principais, a Amy, que no início da série ela tinha... O marido dela era, tipo... Queria ser youtuber. E aí ele fazia vídeos de churrasco, né? E aí o diferencial dele é que ele deixava os vídeos sem cortes. Aí tinha tipo horas da churrasqueira parada assim com a carne, entendeu? Cozinhando lá assim. Não é assim que se faz um vídeo pro YouTube. Dificilmente. A menos que a sua intenção seja fazer um vídeo a respeito disso. Eles são raros, são interessantes às vezes, mas não é uma coisa que dá para fazer sempre. Então, acho que é uma ideia. Dá para tentar explorar de algum jeito. Mas para fazer um vídeo sobre fazer vídeo, a gente precisa fazer um roteiro sobre como fazer esse vídeo. Tem um Inception que rola ali. Mas acredite, tudo que você vê aqui nos canais, nas redes sociais e tal, é de uma forma ou de outra prova de que dá para fazer muita coisa pelo Linux também. E tem vídeos de fato sobre edição de vídeo, tutoriais, etc, que já vão nessa linha. E o último parágrafo que diz que o YouTube em geral está saturado sobre vídeos sobre Shorg, Wayland, kernel, essas coisas assim, que não é muito palpável para o home user. Eu acho que tipo, o fato de existirem vídeos sobre isso não quer dizer que ele está saturado, porque vamos lembrar que no caso de desktop, Linux é um nicho muito pequeno ainda. Então, para dizer que o YouTube está saturado disso, eu acho que é um exagero. Tem muitos outros assuntos que saturam o YouTube muito mais, eu acredito, do que esse tipo de assunto. Mas eu entendo totalmente se você, Armando, se sentir cansado de ouvir falar a respeito desses assuntos. São outros 500. E aí, enfim, paciência, né? Pelo lado bom, a maior parte dos nossos vídeos não é realmente sobre isso. Reviews de distros estão ficando mais raros até no canal, se for ver, né? E ele diz para deixar esse papo para desenvolvedores. E se a gente for interessado em desenvolvimento, por exemplo? Então, a gente está deixando o papo com desenvolvedores. Ele diz que, aliás, nem precisam de auxílios para mexer no sistema. O Stack Overflow discorda de você, acredito. E foque mais no público em geral. Isso é o que a gente faz, em muitos casos. A questão é que a gente está sempre num limiar, talvez pode ser possível notar em alguns vídeos, especialmente mais do que outros. Mas a gente costuma estar num limiar que é entre aquele usuário que está tendo seus primeiros contatos no Linux e aquele que já está dentro e querendo aprender um pouquinho mais sobre o que está vivenciando. A gente está nesse limiar desde o começo praticamente da história. Conforme o tempo foi passando, a minha experiência foi aumentando também, e aí eu admito que pode ser uma falha, realmente, às vezes é difícil de perceber, que é os assuntos que despertam o meu interesse hoje não são necessariamente coisas super básicas. E aí eu não sinto aquele ímpeto de criar um conteúdo sobre algo que poderia ajudar algum novato, que é novato mesmo. Eu nem percebo aquilo como um problema, falha minha talvez, por não ter me anestesiado em relação a isso. Mas é uma consequência da própria evolução do canal. Se você voltar muitos anos atrás, você vai ver talvez vídeos mais simples, ensinando a trocar o wallpaper do sistema. Eu acho que hoje em dia eu não veria mais sentido em fazer um vídeo sobre isso. Mas seria um conteúdo que estaria dentro de um curso, talvez, alguma coisa assim que a gente fizesse, porque aí faz parte de configurar o sistema, alguma coisa assim. É uma noção, talvez é um pouco difícil de compreender, mas eu acho que para manter a qualidade de conteúdo, a qualidade de produção que a gente tem hoje, a gente faz muito vídeo até. Eu gostaria de fazer menos vídeos, se fosse possível, de mais qualidade. Só que quanto menos vídeos você faz, menos assuntos diferentes você vai abordar. E como é uma empresa também, depende da performance dos conteúdos que a gente cria, muitas vezes eu preciso escolher conteúdos que vão performar bem. E por mais que existam comentários que deem ótimas sugestões, às vezes, os números que a gente vê através de estatísticas, eles contam também a sua própria história. É aquela coisa assim, pode ter um vídeo que tem diversos comentários de gente dizendo que não tem interesse por determinado assunto. Mas você vai ver a estatística lá, a maior parte das pessoas gostou do vídeo, teve um monte de visualização, teve um monte de gente que parou para olhar o vídeo em várias partes, que assistiu mais de uma vez. E aí, tipo, será que essa é uma minoria vocal, porém não tão relevante ou alguma coisa do tipo?
Eu tenho duas coisas aqui pra pontuar, né? Essa parte do comentário falando que a gente pode, tipo, gravar na íntegra do nosso processo. Que isso vai mostrar que é possível fazer essas coisas no Linux. De fato, vai mostrar. Mas ia ser um vídeo muito chato. Você ia ver a gente parado 6 horas, assim, quieto, cortando um vídeo, sabe? Cortando. É chato, sabe? Mostraria de fato, mas é um conteúdo chato. Então a gente tem que levar em consideração essa parte do entretenimento também. E outra questão é quando fala do YouTube estar saturado desses tipos de vídeo. Os números mostram que não é bem assim, que tem pessoas querendo consumir sobre isso, até porque como o Linux é um sistema de nicho, todo dia tem gente descobrindo sobre Linux. E as pessoas, tipo, nossa, deixa eu descobrir o que é Shark, o que é Wayland, o que é tudo isso. Não é só aquelas mesmas pessoas consumindo aqueles mesmos conteúdos de novo. Talvez você esteja, né? Talvez tipo, o Armando esteja saturado desse tipo de vídeo e tá tudo bem. Do mesmo jeito que eu, por exemplo, não aguento mais ver vídeo de setup tour. É um negócio que ainda faz muito sucesso no YouTube, todo mundo faz, as pessoas fazem update a cada 6 meses do setup deles. E essa daqui talvez possa ser uma constatação fácil de fazer, mas que nem sempre a gente se lembra disso. Que é assim, eu não posso fazer um vídeo novo imaginando que quem vai ver ele já viu todos os outros onde eu explico o que precisa saber para esse novo fazer sentido. Então, às vezes eu comento certos termos técnicos nos vídeos que eu não explico. E aí quando você vai ver nos comentários tem alguém pedindo, mas o que é Pipewire que você falou mesmo? É assim, muitas vezes nos vídeos, dependendo do tipo de assunto, eu faço uma pausa, uma tangente no assunto para explicar um determinado termo que é relevante para as pessoas saberem, para entenderem o contexto do negócio. Acho que as pessoas subestimam a necessidade de entender o contexto para entender a derivação de um determinado raciocínio, aonde ele desemboca, né, digamos assim. E isso, se eu fizer sempre, torna o vídeo longo e chato, porque daí vira tipo um dicionário, né? Você fala uma coisa e aí muitas vezes o que acontece é a gente tentar explicar de um jeito mais lúdico, justamente para fazer sentido. É aquela coisa. Se eu tiver que explicar Linux toda vez que eu menciono o que é Linux, vai um tempo. Então o que a gente faz um vídeo sobre esse assunto, muitas vezes, tipo sobre Linux, o que é Linux? É isso aqui. E aí quando for relevante entender o que é Linux para o contexto do vídeo, eu digo, olha, a gente vai falar sobre Linux, mas se você não sabe ainda o que é, dá uma conferida nesse vídeo aqui antes, depois a gente continua aqui, porque senão não vai encaixar as ideias aqui, talvez com o seu conceito a respeito daquela tecnologia, nesse caso de Linux, né? E quando as pessoas pedem pra gente fazer vídeos assim, às vezes elas estão considerando que elas viram um monte de coisa sobre o assunto. E às vezes viram mesmo, a gente é muito grato pela audiência contínua ao longo dos anos ali, especialmente. Mas talvez quem está chegando agora, ou pessoas que se inscreveram há pouco tempo, ou que esbarraram nesse vídeo por acaso, não tem essa mesma bagagem, sabe? E a gente precisa respeitar essas novas pessoas e criar um ambiente onde elas possam se sentir parte do negócio. Que aí a gente entra naquela questão que o Armando estava comentando de atrair pessoas mais novas, usuários mais comuns. Não adianta a gente assumir que essas pessoas que estão chegando agora já vão saber que esses elementos existem, que eles não vão, né? A gente não pode ignorar que no YouTube, na maioria das redes sociais, existe um poder do algoritmo. Então, talvez você esteja saturado desse tipo de conteúdo, porque as redes sociais já identificaram que é um tipo de conteúdo que você considera relevante, que você interage, você assiste, você O que deixa interagia, né? Clicou muito. Exatamente, e por isso você meio que está marcado com isso. Aí talvez você tenha que começar a treinar o algoritmo novamente para as coisas que te interessam nesse momento. Por exemplo, no momento eu tô com a sina, com a maldição dos vídeos de gibi narrado no YouTube, de histórias em quadrinhos narradas. Porque eu assisti algumas que eu gostei muito, aí eu comentei, segui o canal, não sei o quê, mandei superchat, e agora o YouTube é só isso para mim. Eu entro lá no meu feed do YouTube, tem 50 vídeos de histórias em quadrinhos narradas. Não, YouTube, foi tipo, né, um negócio de momento ali, porque eu gostei daquela história, menos. Mas enfim, esse foi um bom comentário.
Eu, tipo, agradeço as sugestões. A gente vai tentar encaixar da forma com que for possível, assim, sem muitas promessas. Mas tem algumas boas ideias no meio dessa colocação que ele fez, sim. É. Tem um aspecto que vale a pena comentar também para as pessoas entenderem quando certas coisas não se repetem. Ah, a gente já teve a oportunidade de testar muitos tipos de conteúdo diferente, né? Mas o trabalho de fazer um vídeo ou outro, muitas vezes ele é diferente, mas todos eles têm um certo nível de trabalho, uma certa necessidade de dedicação de tempo para planejar, para executar, para editar. Não importa o assunto, ele tem um certo nível de trabalho necessário. E quando a gente faz um vídeo que talvez você ache muito interessante, mas ele não performa muito bem, tipo você e algumas outras pessoas acharam interessante, mas a maior parte não, é meio que uma mensagem pra gente, olha, se a gente quiser continuar com esse negócio funcionando, é melhor a gente fazer algo que agrade um pouco mais de gente. E muitas vezes é algum assunto que pode não ser do seu interesse direto, mas os números mostram que é de muitas outras pessoas. É um equilíbrio difícil de manter. Hoje em dia, o equilíbrio principal, eu acho que eu tento fazer em relação aos nossos conteúdos eu preciso fazer conteúdos que vão bem. Tipo, tem um monte de gente que depende do meu trabalho. E eu gosto, para não, tipo, querer jogar tudo pro alto, de fazer vídeos que eu acho interessante. Não importa se vai mal. É uma coisa que eu quero compartilhar com o mundo, com as outras pessoas que talvez compartilhem do mesmo interesse. Então, tem esse equilíbrio de fazer coisas que você quer fazer e fazer coisas que você precisa fazer, que é exatamente o que acontece em qualquer trabalho, né, eu acho. E aí, esse tipo de equilíbrio muitas vezes pode gerar vídeos que não são exatamente o que você gostaria, mas é um nicho que dá para explorar. Talvez apareçam outros canais aí que ataquem determinados nichos ou subnichos que a gente não faz, por exemplo. Seria legal, a comunidade crescer e tudo mais. Muito obrigado. Não só o Armando Sam, mas todas as pessoas que colaboraram, que deixam seus comentários, tanto no YouTube quanto no nosso fórum. No Spotify também agora você pode deixar comentários, então a gente também lê os comentários de lá. Eu dei uma olhada lá antes de preparar o roteiro para esse episódio e não tinha nenhum, assim, que eu achei que encaixava, mas comentem. A interação de vocês em todas as plataformas é importante para a gente saber onde que a gente precisa colocar mais atenção, onde que a gente pode explorar mais para levar cada vez mais recursos interessantes para vocês dentro dos conteúdos também. Esse geocache, ele é quase um geocache de bastidores, né? Porque eu preparei esse roteiro, eu sabia das perguntas que eu ia trazer para vocês, mas o Gil e o Raul estão sendo expostos para essas perguntas apenas aqui no momento da gravação. Então, é uma coisa ao contrário do que a gente acabou de falar, esse conteúdo ele é parcialmente não scriptado, porque eu meio que armei uma trap para meus amigos aqui, né? Eu armei a armadilha. Eu selecionei os comentários que eu achei que dariam boas conversas com base no que eu conheço deles aqui. E eu acredito que vocês que estão aí do lado, que acompanham nossos conteúdos, conseguem entender isso. Eu adoro gravar esses episódios do Geocache, onde a gente pode comentar sobre o feedback que vocês deixam, que vocês compartilham com a gente nos diversos conteúdos que a gente faz. Eu acho que essa é uma maneira bem bacana de fazer essa troca, né, entre a impressão que vocês têm sobre o nosso conteúdo e as intenções, né, o objetivo que a gente tem quando a gente compartilha alguma coisa com vocês. Eu acho que realmente essa é uma troca que enriquece para os dois lados e, no nosso caso, ajuda a gente até a ter algumas ideias sobre como melhorar conteúdos futuros. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que compartilham suas opiniões com a gente, que interagem com os nossos conteúdos. Agradeço também ao Raul e ao Jonathan, que tiveram aqui a disponibilidade de participar dessa gravação. E a gente se vê, pessoal, no próximo episódio do Geocast. Valeu!